Hoje vamos procurar no Antigo Testamento o livro de Levítico, capítulo 4. Levítico, capítulo 4, dos versículos 27 ao 31. Por favor, procurem na Bíblia por Levítico, capítulo 4. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou se não fizessem e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito, pelo pecado que cometeu. E porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará no lugar do holocausto. Então o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta e porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, o sacerdote a queimará sobre o altar, como aroma agradável ao Senhor. E o sacerdote fará expiação pela pessoa e lhe será perdoada. Até esse versículo. O ponto mais importante na nossa vida espiritual é a nossa relação com Deus. Todo ser humano pecou, transgrediram as leis de Deus. Por isso, entre nós e Deus existe um pecado, uma barreira do pecado. Hoje, muitas pessoas dizem, que acreditam em Jesus, mas não resolveram seus pecados e sofrem por isso. Eu me recordo que foi em 2012, se eu não me engano, foi no dia 24 de julho. Nós tínhamos feito o IOF World Camp em Accra, no Ghana. E eu fui convidado como preletor, e eu fui pregar a palavra. E desci do avião às 3 da tarde, naquele dia, iria começar o evento. E foi um dia muito ocupado. Descemos no aeroporto, saímos ali às pressas, e quando chegamos já estávamos no início do evento. Não me recordo de como troquei de roupa ou como lavei o rosto, mas chegamos ao local do evento. E naquele dia, a primeira-dama, a esposa do presidente, estava lá para nos dar uma parabenização. Existem muitos eventos que nós realizamos e sempre tem o objetivo principal, que é o momento da palavra. E antes sempre tem a apresentação do Coral Gracias. Naquele dia, o coral estava todo presente ali. E nós terminamos, o evento naquele dia. Só que naquele dia, a primeira-dama, não muito tempo depois que iniciou o evento, ela deu a sua parabenização ali na frente. Essa senhora era uma senhora muito sábia e muito humilde. Era uma mulher muito preciosa, a ponto de eu abaixar a cabeça para ela. E já que ela é uma pessoa muito ocupada, depois da sua mensagem, de agradecimento, de uns 20, 30 minutos no evento, eles vão embora. Mas ela, após a mensagem dela, ela sentou novamente do meu lado na plateia.
Então teve a apresentação musical, né? E depois eu preguei e terminamos o evento, né? 한 3시간 정도 행사했는데 Foi um evento de mais ou menos 3 horas. 근데 이제 영부인이 빨리 가셔야 제가 할 일이 많았습니다. Só que aquele dia eu estava muito ocupado e ela tinha que ir embora. 다 헤어지고 나갔는데 앉아 계셨습니다. Todos haviam ido embora, só que ela permaneceu sentada. 제가 가시라고 할 수도 없고 Eu não podia pedir para que ela fosse embora, né? 이제 앉아서 이제 같이 이야기를 했는데 Eu me sentei com ela, nós conversamos. 영부인이 진지하게 저에게 말씀하시기를 목사님 부탁이 있습니다. E ela, seriamente, ela disse para mim, pastor, eu tenho um favor a lhe pedir. 예, 무슨 말씀이십니까? Aí eu falei, claro, pode falar. 지금 대통령께서 몸이 굉장히 안 좋으십니다. Ah, agora o presidente está muito mal de saúde. 그렇습니까? Ah, é verdade? 목사님 대통령 기도를 좀 해주실 수 있습니까? Pastor, o senhor poderia orar pelo presidente? 예, 영부인님 제가 얼마든지 하죠. Eu falei, claro, primeira-dama, com certeza. 대통령이 여기까지 오셔야 합니까? Ah, eu tenho que trazer o presidente até aqui? 아니 몸이 불편하시다면서요. 제가 가면 됩니다. Não, a senhora falou que ele está mal, eu posso ir. 영부인 저 전화번호를 달라고 하셨습니다. Ela pediu um número de telefone 가나 목사님 전화번호를 드렸습니다. e eu passei o contato do pastor de Gana. 영부인 가시더니 바로 전화가 왔습니다. E ela foi embora, né? E logo depois me veio uma ligação. 9시에서 9시 30분 사이에 차를 보내겠다고. E eles disseram que iriam enviar um carro, né? Entre as 9 e as 9h30 da manhã do dia seguinte. 저희들이 이제 종종 이제 해외 나가면 대통령 궁에 가서 그 합창도 하고 대통령 면담하는 그런 기회가 많이 있습니다. Viajando muito para o exterior, né? Muitas vezes tenho oportunidades de estar no palácio presidencial do país, fazendo apresentações com coreograças, conversando com eles. 할 이야기가 없습니다. E desculpa falar isso, mas eu não tenho muito assunto, eu não sei o que falar para os presidentes. 왜 나를 대통령과 만나게 하실까? Eu pensei, por que será que Deus me faz encontrar com os presidentes? 하니까 복음을 전하라고. 그래서 저는 Já que eu sou, 복음을 전하고 했습니다. já que eu sou pastor, acho que Deus me enviou para pregar o evangelho. Então, sempre que eu encontrava os presidentes, eu pregava o evangelho para eles. 마지막 노래 부른 거 소프라노 최혜미 자매인데 Então, tem a soprano Cheremi, né, a irmã que cantou agora este último louvor. 그리고 우리 그 그라시아 산단에 소프라노 아주 주 소프라노가 있는데 또 박진영하고 둘이 아주 주 소프라노였습니다. E também tem a soprano Pak Chin-young, né, que são as duas principais do Coral Gracias. 박진영 최혜미를 불러가지고 내일 아침 우리가 9시에서 9시 반 사이에 대통령 궁에 간다. E eu chamei a irmã Pak Chin-young e a Cheremi, eu falei, nós, amanhã às 9, entre as 9 e as 9h30, iremos no Palácio Presidencial. 우리 가나 노래를 한 두세 곡 준비하라 그랬습니다. E eu pedi para que elas preparassem umas 2 ou 3 músicas nativas ali de Gana. 9시 한 10분쯤 됐을 그 다음 날 E no dia seguinte, umas 9h10 da manhã, 오토바이가 몇 대 오고 vieram algumas motocicletas da polícia 그러면 세단이 세 대가 왔어요. e 3 sedãs pretos. 보니까 영부인 직접 저희들을 데리러 오셨습니다. E era a própria, né, primeira-dama que estava ali. Ela veio nos buscar e eu fiquei muito grato. 태미 박진영 소프라노 소개해서 그 두 사람 영부인 차를 타고 Eu apresentei a soprano Cheremi, a Pak Chin-young, e elas entraram no carro junto com a primeira-dama. 또 한 차는 저하고 통역하는 박방훈 목사님하고 그 조경훈 목사님 셋이 탔습니다. E no outro carro estava eu, o pastor Pak Pawon, como tradutor, né? E também o pastor Chogu Yuan, que é o missionário de Gana, do Gana. E no terceiro carro estavam os seguranças. 금방 왕궁에 왔습니다. Nós chegamos rapidamente ali no Palácio Presidencial 대통령은 굉장히 몸이 불편하셨습니다. e o presidente estava muito mal de saúde. 의자에 앉아 계시기도 힘들어 보였습니다. Parecia que era difícil para ele se manter sentado. 채미 박진영이가 가나 노래를 불렀습니다. A irmã Cheremi e a Pak Chin-young, elas cantaram uma música do Gana. 예수담이 하는데 제가 흉내는 좀 내만 잘 모르겠는데 Elas cantaram Yesu Dame. Nossa, eu não posso nem imitar ela aqui. Nossa, você canta bem. Sabe dessa música? 대통령도 이렇게 의자에 큰 의자 밑에서 기대 앉으셔서 O presidente, ele estava na sua poltrona, assim, escorado. 그 대통령은 저하고 나이가 동갑이었습니다. E ele tinha a mesma idade que eu. 그래서 이제
Terminou a apresentação musical 대통령하고 같이 앉는 자리를 마련했는데 e eu me sentei de frente com o presidente. 존 아타밀 대통령은 가나 대통령 가운데 가장 믿음이 좋은 분이라고. E o ex-presidente John Atta Mills, né, ele era considerado o presidente com maior fé. 그분은 거의 그 대통령이 바쁜 때도 거의 교회를 자주 오셨고 Ele, mesmo com todas as atividades de presidente que ele tinha, ele sempre frequentava a igreja. 굉장히 전 존경을 받는 분이었어요. E era uma pessoa que, dentre, né, de todos os religiosos ali do Ghana, era muito respeitado. 마음도 대단하셨어요. Também, ele tinha muito amor pelo seu povo. 가나는 서부 아프리카의 선진국에 속합니다. Ghana pertence a um dos países mais desenvolvidos do continente africano. 서부 아프리카 사람들이 대부분 가나 한번 가보길 원한다고 합니다. Dizem que as pessoas dos países vizinhos sempre desejam ir para Ghana. 근데 이런 대통령이 나라를 이끄시는구나. E eu senti que, pessoas assim que conduzem um país. 목사님에게 꼭 하고 싶은 이야기가 있습니다. E ele disse, pastor, eu tenho algo que eu quero lhe dizer. 각하 말씀하십시오. Senhor presidente, fique à vontade. 대통령께서 입을 여셨습니다. E ele começou a falar. 내가 대통령이지만 나도 사람이다. Ele disse, eu sou presidente, porém eu sou ser humano. 나 사람이기 때문에 죄가 없을 수가 없다. E por eu ser uma pessoa comum, eu também não tenho como deixar de ter pecado. 내가 이제 참 두렵고 근심되는 것은 Uma coisa que me dá medo e me preocupa 내 열심히 죄를 기도하고 했지만 아직 죄를 정확하게 사했다고 나는 느껴지지 않는다. é porque eu orei muito pelo meu pecado, mas eu não consigo sentir que eu consegui resolver todos os meus pecados. 내 마음에 죄가 씻어지지 않고 죄가 있는데 Meus pecados ainda não foram 100% lavados, eu ainda tenho pecado no meu coração. 죄를 가지고 죽으면 지옥을 간다고 알고 있는데 E eu sei que se eu morrer com pecado no coração, eu vou para o inferno. 내가 목사님을 만나고 싶었던 게 바로 그 문제라고 해요. E o motivo de eu ter esse desejo de ter encontrado o Senhor foi justamente por causa disso. 4장에서 죄 사함을 받는 방법이 있어서 Em Levíticos capítulo 4 fala sobre a remissão dos pecados. 이 레위 4장을 거의 다 외우다시피 하면서 읽었습니다. Então, eu sempre li de novo o livro de Levítico, quase decorei. 오늘 저녁에 읽은 이 성경 말씀은 Os versículos que nós lemos hoje aqui 평민이 죄를 지었을 때 어떻게 죄 사함 받는 그게 기록돼 있습니다. está explicando como é feito a remissão dos pecados quando uma pessoa comum ela transgride a lei. 사실을 발견하고 난 뒤에 Depois que eu conheci essa verdade, 더 확실히 밝아졌고 어떻게 정확하게 죄 사함 받는 방법을 알게 됐습니다. eu pude ter clareza e certeza sobre como acontece a remissão dos pecados. 저는 대통령 각하에게 이 이야기를 다 할 시간이 없어서 다 하지 못했지만 Eu não tive tempo hábil para falar tudo sobre isso com o presidente. 어떻게 죄가 사실은지를 정확하게 말씀을 드렸습니다. Mas eu expliquei claramente como o pecado é remido. 성경에 있는 정확하게 죄를 사함받는 방법이 있습니다. Existe um método exato que a Bíblia nos mostra sobre remissão dos pecados. 레위 4장입니다. E isso está em Levítico capítulo 4. 자, 여기 4장 31절에 뭐라고 되어 있냐면 O que diz no capítulo 4, versículo 31? 성경은 이렇게 말하고 있습니다. A Bíblia diz assim: 그 모든 기름을 화목 제사의 기름을 지향같이 하여 단 위에 불사를 여기 한결롭게 할지니 제사장이 그를 위하여 속죄한즉 그가 사함을 얻으리라. 정확하게 Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, o sacerdote a queimará sobre o altar como aroma agradável ao Senhor, e o sacerdote fará expiação pela pessoa e lhe será perdoado. 성경은 어떤 죄를 지었든지 간에 Na Bíblia, não importa o pecado cometido, 속죄 제사를 드리면 죄가 사해진다고 돼 있습니다. a Bíblia diz que se for feito esse sacrifício pelo pecado, o pecado é lavado. 자, 그럼 우리가 이제 이 속죄 제사에 대해서
오늘 이제 좀 시간이 걸리 조금씩 이제 읽어가면 얘기를 하겠습니다. Então eu quero explicar para vocês sobre esse sacrifício pelos pecados. 레위기 4장 27절에 보면은 Se vermos o versículo 27, 만일 평민의 하나가 여호와의 검령 중 하나 부정을 범하여 허물이 있었다가 se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou se não fizesse e se tornar culpada, ou se o pecador em que ela caiu lhe for notificado, 자 여기 그 부분이 깨우침을 받거든 여기까지가 죄 사함을 받을 수 있는 조건을 얘기하는 겁니다. até esse ponto que diz, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, é o ponto que permite as pessoas receberem a remissão dos pecados. 죄를 안 지은 사람 절대 용서 못 받습니다. Uma pessoa que não pecou, pessoal, nunca vai receber perdão pelos pecados. 죄 사함을 받으려면 첫째 죄를 지은 사람이야 하고 Para receber a remissão dos pecados, primeiro tem que ser uma pessoa que pecou, 그리고 죄를 지어서 그 죄를 사하여 속죄 제사를 드려야 하는데 e para esse pecado tem que ser feito um sacrifício. 흠 없는 암염소를 끌고 와야 합니다. E tem que trazer, né, um animal sem defeito. 자 이제 중요한 것은 O importante, 그 히브리서에 뭐라고 하냐면 o que diz no livro de Hebreus, 9장 22절에 뭐라고 했냐면 o que diz em Hebreus capítulo 9, versículo 22, diz assim, 율법을 쫓아 그의 모든 물건이 피로서 정결케 되나 피 흘림이 없은즉 죄 사함이 없느니라. com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. 여기 뭐냐면 절대로 죄의 싹은 사망이기 때문에 Aqui diz o que? Absolutamente, o salário do pecado é a morte. 피를 흘리고 죽지 않고는 사망을 지불하지 않고는 죄가 사해지지 않습니다. Por isso, se não houver derramamento de sangue, se não houver morte, não tem como ter a remissão dos pecados. 지으면 제일 먼저 어떻게 죄 사함 받으면 먼저 대신에 죽어줄 제물이 필요한 것입니다. Então, para que haja a remissão dos pecados, primeiro é necessário um sacrifício por esses pecados. 죄는 고백한다고 씻어지지 않습니다. O pecado não é lavado por confessar ele. 율법을 쫓아 그의 모든 물건이 피로서 정결케 되나니 Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, 없은즉 사함이 없나. e sem derramamento de sangue não há remissão. 죄의 싹은 사망이기 때문에 O salário do pecado é a morte. 죄가 그냥 신에 피를 흘리고 죽어야 죄가 사. Então, o pecado não é simplesmente lavado, tem que ter morte, derramamento de sangue para isso. 그죄 사함을 받기 위해서는 내 죄를 대신 죽어줄 제물이 필요한 거예요. Então, para ter a remissão dos pecados, é necessário uma oferta, um sacrifício que morra no meu lugar. 그냥 하나님 죄 용서해 주여 그렇다고 제가 씻어지는 건 아닙니다. O pecado não é lavado simplesmente por orarmos, Senhor, perdoe meu pecado. 암염소를 끌고 옵니다. Então, traz ali aquela cabra sem defeito. 4장 27절 봅시다. Vamos procurar em Levítico 4, 27. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou, se não fizessem e se tornar culpado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito. 자기 지은 죄를 살려면 누군가가 죽어야 하기 때문에 내 죽어줄 제물이 필요하다는 것이. Já que para remir os pecados que a pessoa cometeu é necessário um sacrifício, precisa daquele animal para poder morrer no seu lugar. 끌고 와서 이제 그 죄를 제사를 드리는데 이걸 예물에 삼아서 Então, né, a pessoa pega aquela cabra sem defeito, né, leva como sacrifício. 29절에 뭐라고 되냐면 E o que diz no versículo 29? 그 속죄제 희생의 머리에 안수하고 E porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado. 지금은 제가 이런 얘기 너무 잘 알지만 Hoje eu conheço muito bem sobre isso. 그때는 제가 이런 말 잘 몰랐습니다. Mas naquela época eu não sabia sobre isso. 제가 알기로는 목사가 될 때 머리 안수하고 Uma coisa que eu sabia é que as pessoas faziam imposição de mãos na ordenação de pastor ou numa ordenação para ancião. 무슨 염소나 양이 목사가 되는 것도 아니고 장로가 되는 건데 왜 안수를 해야 하지? Mas a cabra vai se tornar um pastor, vai se tornar um ancião? Por que é feita a imposição de mãos naquele animal? 그걸 몰랐습니다.
Eu não sabia o porquê disso. 왜 사람이 안수를 받아 목사가 되거나 장로 될 때 안수 받는 거 이해가 가는데 Eu entendo quando uma pessoa ela recebe imposição de mãos numa ordenação de pastor ou numa ordenação para ancião, 염소가 염소를 안수하는 거 양이 뭐 목사가 되나 장로가 되나 집사가 되나 왜 양의 머리 안수를 해야지? mas por que uma cabra tem que receber imposição de mãos? Essa cabra vai se tornar um pastor ou vai se tornar um ancião? 제가 그 문제를 풀어야 하는데 Eu tinha que resolver isso. 성경은 아무리 뒤져도 안수를 하는 원인이 안 나오는. Mas por mais que eu procurasse na Bíblia, eu não conseguia achar um motivo sobre essa imposição de mãos. 속죄 제사 드릴 때 제물의 머리 안수하는 게 참 중요해. 이게 왜 하는 거야? 뭐야? 무슨 이유야? Na oferta pelo pecado é tão importante essa imposição de mãos, mas o que isso significa? O que é isso? 이런 걸 전부 알아야 하는데 알 수가 없는 거야. Eu tinha que saber sobre essas coisas, mas não tinha respostas. Eu não tinha respostas. 전부 다 읽어도. Por mais que eu li a Bíblia várias vezes, não consegui perceber. 그런데 그게 읽어도 그때 모르고 지나갔어요. Mas eu tinha lido, porém não tinha percebido. 근데 어느 날 레위기 16장을 읽다 깜짝 놀라. Só que um dia, lendo o livro de Levítico 16, eu fiquei muito assustado. 21절에 그 이유가 나와요. Em Levítico 16, fala sobre isso. 그렇구나. Ah, é por isso. 아론은 제사장 아론은 그 두 손으로 산 염소의 머리에 안수를 한다는 거예요. A Bíblia diz que Arão porá as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades do povo de Israel. Então, no sacrifício pelos pecados, 이게 우리가 지은 죄 싹을 누가 받아야 죄가 사해지지. 그냥 죄는 안 사해지니까. já que alguém tem que receber a morte, né, o castigo pelos nossos pecados para ser remido, 양이나 염소를 가져와 속죄 제사 드릴 때에 quando se faz essa oferta nesse sacrifício por uma ovelha, por uma cabra, 내 죄를 염소의 머리에 두어서 tem que passar, né, repassar os meus pecados na cabeça do animal. 내 죄를 뒤집어 쓰고 내 죄 대신에 죽어야 내 죄가 사해져. Aí aquela cabra, ela toma para si o meu pecado e ela morre com aquele pecado, e aí sim há a remissão dos pecados. 몰라 참 오랫동안 찾고 찾았습니다. Eu, por não saber disso, procurei por muito tempo essa resposta. 그한 성경 서너 번 읽고 그때 한두 읽었는데 그 그냥 지나갔어요. E eu tinha lido esse trecho da Bíblia já por várias vezes, mas eu não tinha percebido. 21절 아론은 두 산년의 머리에 안수하여 이스라엘 자손 모든 불의와 그 범한 죄를 고하고 그 죄를 염소의 머리에 옮겨 둔다는 겁니다. E a Bíblia diz: Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo ao deserto. 속죄 제사를 때 안수를 안 하고 그냥 죽이면 염소가 죽으면 죄가 안 사해지는 거예요. Se simplesmente matar o animal sem fazer imposição de mãos, o pecado não é remido. 안수해서 죄를 염소에게 넘기고 Tem que primeiro passar o pecado para o animal, 그리고 이제 그러면 이제 그 죄가 자기가 있는 게 염소에게 죄가 넘어가는 겁니다. porque assim o pecado já não está mais com a pessoa, mas sim com aquela cabra. 염소가 우리 죄를 짊어지고 죄의 값으로 죽으면 Então, quando a cabra ela pega aquele pecado para ela e morre, o pecado é perdoado. 그래서 이제 안수라는 그 안수의 의미를 레위기 16장 21절에 발견했습니다. Então, eu procurei conseguir achar neste trecho de Levíticos 16 o porquê da imposição de mãos. E depois, o que diz? 자, 이제 레위기 4장으로 다시 넘어가서 Vamos voltar para Levítico capítulo 4, 30절 봅시다. versículo 30. 30절 뭐냐? 제4장은 손가락 그 피를 염소가 죽은 염소의 피를 찍어 번제단 뿔에 바르고 Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta e porá sobre os chifres do altar do holocausto. 번제단이 이렇게 장이 4규빗, 장이 5규빗, 광이 5규빗, 고가 3규빗 이렇게 돼 있는데 O altar ali ele é construído por 5 por 5 côvados e 3 côvados de altura. 그 네 모서리에
E nas 4 pontas ali, né, existem chifres. 그 죽은 염소의 피를 갖다가 손가락으로 제사장이 가지고 사방의 뿔에다가 칠을 하라는 거예요. Então a Bíblia diz para passar o sangue daquela cabra nesses 4 chifres do altar. 저는 또 그것도 이유를 알아. 왜 피를 가지고 번제단 뿔에 발라야지? E eu não conseguia entender isso. Por que tem que passar o sangue nas pontas dos chifres do altar? 막 성경을 막 읽으며 찾았습니다. E comecei a buscar por isso na Bíblia. 근데 그 이유가 나왔습니다. E eu encontrei o motivo disso. 레위기 읽고 있는데 그 이유는 예레미야 17장에 나오는. Eu estava lendo o livro de Levítico, mas a resposta para isso estava em Jeremias capítulo 17. 17장 1절을 보면은 Em Jeremias 17, versículo 1, o que diz? Todos estão vendo? 다 같이 한번 읽어봅시다. Vamos ler todos juntos. 유다의 O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. 자 이제 문제가 뭐냐면은 Então, qual que é o problema? 왜 마음판과 제단뿔에 기록하라? Por que está gravado na tábua do coração e nas pontas dos seus altares? 제가 이제 안형제하고 저하고 사업을 해서 Vamos supor que eu e o irmão A, nós tenhamos um negócio. 내가 하면 시계 공장을 만들었는데 Eu tenho uma fábrica de relógios 안형제는 시계 판매상을 하고 있어요. e o irmão A, ele tem loja de relógios, né? Ele vende. 집에 이제 시계를 사다 가서 이제 팔지요. Então ele compra os meus relógios e revende na sua loja. 새로운 시계 나왔는데 좀 사가겠냐고. Eu falo, eu fabriquei um novo modelo de relógio, você quer comprar? 근데 돈이 모자란데 외상 주려고. É muito bom, mas é que eu tô sem dinheiro, você poderia me fazer pagar depois? 다음에 돈 가져오라고. Aí eu falei, não tem problema, você leva agora e paga depois. 우리 거래를 하다 보면 외상이 있을 수 있지, 그죠? Então nós podemos negociar dessa forma, certo? 그 외상에는 장부가 어떻게 만들어져야 하냐면 E como é feito, né? Como é estruturado isso? 내가 세길이한테 시계 300개를 주었다. Eu tenho um caderno que eu vou anotar. Eu vendi 300 relógios para o Seguir no dia tal, no mês tal. Tenho que anotar ali, certo? 안형제도 내가 몇 월 며칠 시계 300개 샀다. 두 사람 다 각각 장부를. E o irmão A também, ele tem um livro, né, que está registrado. No dia tal eu comprei tantos relógios. 안형제가 그 돈을 갚을 때 와서 Então quando ele vem pagar aquela dívida, 목사님 장부 한번 봅시다. olha pastor, vamos ver aquele livro. 이거 300개 있네. 자, 이거 돈 갚습니다. 지우세요. Aqui está registrado 300 relógios, tal. Eu vou pagar esses relógios, tá? Apague aí, por favor. 계산하기 위해서 Então, para poder ter esse cálculo, 우리하고 하나님과 둘 다 각각 장부를 가지고 있습니다. existe também isso entre nós e Deus. 하나님은 장부를 제단 뿔에다 딱 그려서 Deus, ele registrou nossos pecados nos chifres do altar. 하나님이 딱 예배드릴 딱 제단 뿔을 딱 쳐다보니 너 죄지었지, 너 죄이지 딱 보인단 말이야. Deus, ao ver aquele chifre, ele consegue enxergar, você pecou, você cometeu esse pecado. 올때 네 죄 있는 거 보기 좋으라고 제단 뿔에 딱 요거는 누구 죄 딱 써놨다는 얘기입니다. Então, deixou ali bem exposto para que a pessoa pudesse enxergar o pecado de tal pessoa, o pecado de tal pessoa. 그리고 이제 나는 죄를 어떤 내 마음판에 죄가 기록되는 거죠. E nós? Onde nós gravamos o pecado? No nosso coração. 죄 지을 때는 마음에 기억이 나죠, 그죠? Pessoal, vocês têm recordações do pecado, não tem? 이제 중요한 것은 Então, o importante 내 마음판의 죄는 괜찮은데 하나님 마음판의 죄, 하나님 죄만 지우면 되잖아, 그죠? tudo bem o pecado escrito no meu coração, mas aquilo que é da parte de Deus tem que ser apagado, não é verdade? 그 염소가 죄를 뒤집어 짊어지고 Então aquela cabra, né, ela toma sobre si o pecado, derrama o seu sangue e morre. 제단 그 피를 손가락으로 찍어 제단 뿔에다가 바르는 건 뭐냐면 Com o sangue derramado, o sacerdote tem que passar ali nas pontas dos chifres do altar. Por quê? 뿔에 기록된 여러분의 죄를 지우는 겁니다. Está apagando, né, todo aquele pecado escrito ali. 저도 옛날에 대전 살 때 우리 집 장로님 한 분이 연탄 장사를 하는데 Antigamente, quando eu vivia em Tejon, tinha um ancião que ele tinha um comércio. 장로님 그저 뭐 가게 칠판이 있어요. E na loja dele sempre tinha uma lousa. 두고 연탄
못한 얼마 외상하니까 죽어났어. He would write Ah, a down all the pessoa people that tal paid deve or tanto got it porque out of levou credit. tanta coisa. Listen. 딱돈 받고 세례 받고 그걸 다 하나 지우지, 그죠? Aí no dia que ele recebe o pagamento por aquilo, ele apaga ali da lousa. 그 제단 뿔에 피를 바르는 것은 Então, quando se diz para passar o sangue na ponta do altar, 양이 죽어도 죄를 사했으니까 já que aquele animal morreu, já que ele já lá morreu pelos pecados, 그 피를 칠한 그 죄의 기록을 지우는 겁니다. agora tem que apagar o registro daquele pecado. 그러면 죄가 정확하게 사해져요. E assim o pecado, ele é lavado perfeitamente. 이해가십니까? Entenderam? 이해가십니까? Entenderam? 자, 그러면 예수님이 우리 죄를 위해 땅에 오셨는데 Então, Jesus veio por causa do nosso pecado a essa terra. 예수님은 우리 죄를 지우고 하는 어린 양으로 오신 겁니다. E Jesus veio como Cordeiro de Deus para lavar os nossos pecados. 이해가십니까? Entendem? 그래서 하나님이 예수님을 이 땅에 보내시면서 Deus enviou a Jesus a essa terra 우리 죄를 사하기 위하여 예수님을 보내셨고 para ele nos remir dos pecados. 예수 우리 죄를 사하는 목적으로 오셨어요. Jesus Cristo veio com esse propósito. 죄는 절대로 우리가 뭘 해 사해지지 O 않습니다. pecado jamais vai ser lavado por algo que nós façamos. 그래서 이제 양을 잡고 소를 잡고 제사를 드렸는데 Então foi pego aquela cabra, né? Foi feito o sacrifício. 죄를 한 번 짓는 또 짓고 하기 때문에 Mas já que nós não pecamos apenas uma vez e depois vai ter um novo pecado, 구약 제사는 그랬어요. tinha a cada momento matar um novo animal pelo pecado cometido. Isso era o Antigo Testamento. Mas o que diz exatamente no livro de Hebreus? 구약의 양을 잡는 이것은 실제 예수가 우리 죄를 사할 것을 그림자로 보기 때문에 그렇게 했고 Que o Antigo Testamento está simplesmente retratando aquilo que realmente aconteceria no Novo Testamento, ou seja, quando Jesus viesse. 하나 사는 게 아니고 Jesus não lavaria somente um pecado de cada vez. 예수 완벽한 제사를 하셔서 우리 죄를 영원히 사는 제사를 드렸어요. Jesus Cristo, ele teve que dar uma oferta perfeita, né, para ter uma remissão eterna. 자, 근데 우리가 그 히브리 9장 11절에 보면 E se nós vermos no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 11, o que diz lá? 그리스도께서 장래 좋은 일의 대제사장으로 오사. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, 서로 지치 아니한 이 창에 속하지 않은 더 크고 온전한 장막으로 말미암아. mediante a maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. 여기 이제 장막이라고 하는 말은 이 성전을 가리키는데 Aqui, tabernáculo representa o templo. 목사님 왜 성전을 장막이라고 합니까? Ah, pastor, por que colocaram como tabernáculo e não templo? 구약 시대에 이스라엘 애굽에 나올 때 광야에 다닐 때 그때는 성전이 영구 건물에 천막으로 되었기 때문에 장막이라고 했습니다. No Antigo Testamento, quando o povo saiu do Egito, eles andavam pelo deserto, né? Então não tinham como ter uma construção. Então eles tinham o tabernáculo em tendas. 그 장막에서 이제 옮겨가기 때문에 장막으로 했다가 솔로몬 왕 때 이제 성전을 짓지요. Já que eles tinham que fazer o sacrifício pelos pecados durante o tempo que estavam no deserto, então eles tinham que ter o tabernáculo ali em tendas. E depois, né, Salomão construiu o templo. 다윗이 이제 왕이 된 뒤에 성전 지을 장소를 정하지요. Depois que Davi se tornou rei, ele decidiu o local onde seria construído o 여부수 templo. 사람 오르나의 타작마당을 정했어요. O lugar que Davi havia designado era na eira de Ornã, o Jebuseu. 거기서 솔로몬이 성전을 짓는 겁니다. Ali Salomão construiu o templo. 근데 성전은 원래 하늘나라에 있는 모양 그대로 본따 이 땅에 짓는데 Mas o tabernáculo aqui na terra foi construído conforme a imagem do tabernáculo dos céus. 여러분 이런 부분들 자세히 보면 참 재밌는 게 E uma coisa muito interessante que nós vemos ao ler esse trecho 하늘나라에는 시간계가 아니고 영원계고 é que o mundo de Deus não tem influência do tempo, é um mundo eterno. 땅은 시간계입니다. Mas aqui na terra tem influência do tempo. 이 땅은 자꾸 지구와 돌면 시간이 흘러갑니다. Com a volta que o planeta dá, o tempo está passando. 그래서
우리는 제사를 드렸지만은 Então, sim, fizemos um sacrifício pelos 시간이 pecados. 되기 시간이 흘러가요. Mas já que aqui pertence ao tempo, o tempo passa. 제사를 드렸는데 Então foi feito um sacrifício pelo pecado, 그 제사를 드린 내 죄를 씻었어요. e com aquele sacrifício meu pecado foi lavado. 그런데 이제 다음에 또 다시 죄를 지어. Mas se futuramente eu volto a cometer um pecado, 내가 전에 드린 제사는 과거로 갔기 때문에 지금 제사를 못 씻는 거예요. aquele sacrifício que eu dei já passou, por isso não é eficaz agora. 그래서 죄를 지을 때마다 양을 잡고 소를 잡아. Por isso, a cada pecado cometido tinha que matar uma cabra ou uma ovelha. 근데 여러분 히브리 9장 11절에 뭐 그리스도 장래 좋은 일 대전에 왔는데 Então, quando nós vemos aqui no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 11, diz que Jesus Cristo veio como um sumo sacerdote, 손으로 짓지 아니한 이 창조에 속하지 않은 더 크고 온전한 장. mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. 땅에 있는 성전의 성막은 사람의 손으로 지었어. O tabernáculo desta terra foi criado por mãos de homens. 사람의 손으로 짓지 않은 하늘나라 있는 성전을 가리켜 말합니다. E quando diz que não feito por mãos, quer dizer aquele tabernáculo que está no reino de Deus. 긴 이야기를 하는 것 같은데 Eu acho que eu estou me estendendo muito, 조금만 더 계속하고 마무리하려고. mas eu vou continuar e logo já termino. 자, 여러분 하늘나라 성전은 O tabernáculo de Deus 여기하고 다른 게 뭐냐면은 é diferente que o tabernáculo da terra, 여기는 시간계고 porque aqui na terra tem influência do tempo e lá é eterno. 영원계 뭐든지 영원한. E no mundo eterno, tudo é eterno. 우리는 이 몸 가지고 영원계에 들어가지 못합니다. Nós não podemos entrar no mundo eterno com esse corpo que nós temos. 영원히 사는 것만 존재합니다. Lá no mundo eterno só consegue permanecer aquilo que é eterno. 제사도 영원한 것입니다. Então, o sacrifício feito lá também é eterno. 땅에 있는 제단에 제사를 드리면 Se for feito um sacrifício no tabernáculo terreno, 제가 사야죠. 그다음에 또 죄를 지을 때면 제사를 드려야 합니다. já que tem influência do tempo, você pode receber o perdão daquele pecado, mas passando o tempo vai ter que dar um novo sacrifício. 영원한 제단에 제사를 드리면 Mas se for feito um sacrifício no mundo de Deus, no mundo eterno, 우리의 제사가 제가 영원히 사해지는 것입니다. os nossos pecados são lavados para sempre. 그래서 그리스도께 장래 좋은 일의 대제사장으로 오사 Por isso diz, quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e o mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, representa o tabernáculo dos céus. 그다음에 12절에 보면은 E no versículo 12, 염소와 송아지의 피로 아니하고 오직 자기 피로 não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. O que diz depois? 영원한 속죄를 이루사. Entrou no Santo dos Santos uma vez por toda, tendo obtido eterna redenção. Eternal redemption. Eterna redenção, For us. tendo obtido Eternal redemption. eterna redenção, 영원한 속죄를 이루었습니다. tendo obtido eterna redenção. 아멘. Amém? 아멘. Amém? 그래서 여러분 그러면 예수님께 죄를 넘겨야 하는데 Então tem que passar o pecado para Jesus. 저는 이제 그런 부분을 성경으로 전부 찾았습니다. Eu procurei por todas essas informações na Bíblia. 성경은 정말 하나님의 말씀입니다. Só a Bíblia realmente é a palavra de Deus. 절대로 인간은 이런 글을 못 씁니다. O ser humano jamais pode escrever coisas assim. 딱 있고 Tem par, é certo, é 확실합니다. exato. É incrível. 마태복음 3장 Em Mateus capítulo 3, vamos procurar. Aqui tem um ponto muito interessante. Versículo 13. 이때에 예수께서 갈릴리 요단강으로 요한에게 세례를 받으려 하신대. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. 요단강에서 회개 세례를 베풀었습니다. João Batista, no Rio Jordão, ele batizava sobre o arrependimento. 회개하라, 천국이 가까웠다. Ele dizia, arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. 세례를 주었습니다. E como prova de arrependimento, ele batizava a pessoa.
회개하고 세례를 받았습니다. Então, muitas pessoas foram a João, se arrependeram, né, e receberam um batismo. 어느 날 예수님께서 오셔서 요한에게 세례를 받으려고 하셨어요. Mas naquele dia, Jesus Cristo procurou João Batista para ser batizado. 요한이 깜짝 놀랐어요. E João Batista ficou assustado. 당신께서 당신에게 오십니다. Como assim, Senhor? Eu tenho que ser batizado por ti e tu vens a mim? 예수님께서 뭐라고 대답하냐면 E o que Jesus Cristo respondeu? 5절에 No versículo 15, 예수께서 대답하여 가라사대 이제 허락하라. 우리가 이와 같이 하여 모든 의를 이루는 것이 합당하니라. mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. 허락해라. Deixe por enquanto, 우리가 이와 같이 하여 모든 의를 이루는 것이 합당하니라. porque assim nos convém cumprir toda a justiça. 이는 모든 의를 이룬다는 것은 다르게 말하면 Pessoal, cumprir toda a justiça, se falarmos em outras palavras, significa remir todos os nossos pecados. 자, 예수님이 세례 받는데 왜 죄 사는 건 무슨 관계가 있죠? Jesus Cristo foi ser batizado por João Batista, mas o que isso tem a ver com a remissão dos pecados? Se nós vermos em Isaías capítulo 53, versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas e cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Jesus Cristo, para receber o castigo pelos nossos pecados, para o animal poder receber o castigo pelos nossos pecados, ele tem que receber uma imposição de mãos e receber o pecado para si. E já que Jesus Cristo ele veio a essa terra para morrer por nós como sacrifício pelos nossos pecados, assim como era feito a transferência do pecado pela imposição de mãos daquela pessoa para o animal, a Bíblia diz, né, que o sumo sacerdote lhe fazia imposição sobre o animal e ali confessaria todo o pecado do povo. Então, João Batista é um sumo sacerdote. Seu pai era sacerdote. Filho de sacerdote é sacerdote. Então, antes de Jesus Cristo morrer crucificado pelos nossos pecados, tem que primeiro passar o pecado para Jesus. Então, Jesus Cristo ele foi até João Batista para receber esse batismo, mas João impediu. Eu tenho que ser batizado por ti e tu vens a mim. Jesus Cristo disse: Deixa por enquanto, que assim convém para que se cumpra toda a justiça. Cumprir toda a justiça fala sobre remir todos os pecados. Se todos os nossos pecados forem lavados, nós somos justos. Então, aquele batismo dado por João Batista não foi um batismo, mas sim foi a transferência, o processo de transferência dos pecados da humanidade para Jesus. E no livro de João, capítulo 1, versículo 29, diz assim: no dia seguinte, vendo João a Jesus. Existe diferença, né, no livro de João e de Mateus. Mas esse dia seguinte aqui representa o dia posterior ao de Jesus ter sido batizado por João. Então, Jesus foi batizado por João Batista e no dia seguinte, Jesus Cristo voltou para João. E o que João ele disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Amém, pessoal?
자, 이제 여러분 정확히 우리 알아야 하는 것은 Só uma coisa que nós devemos saber com certeza: 여러분의 죄가 어디로 갔습니까? onde estão os seus pecados? 예수님께로 Foi transferido para Jesus. 여러분 양을 잡아 제사 드릴 때 Quando se pega um animal para sacrifício, 안수를 해서 두 손 안수를 해서 primeiro tem que fazer a imposição de mãos sobre a cabeça do animal, 죄를 양이나 염소에게 넘기고 transferir o pecado da pessoa para o animal, 너가 이제 피를 흘리고 죽을 때 죄가 사해지는 e quando aquela cabra ou aquela ovelha morre derramando seu sangue, o pecado é lavado. 똑같은 방법으로 하나님은 우리의 모든 죄를 세례 요한 안수를 때 예수님께 다 넘겼어요. Dessa mesma forma, por meio de João Batista, Deus transferiu todos os nossos pecados para Jesus. 그래서 그 다음 날 요한은 예수님 보고 말하기를 E no dia seguinte, João viu a Jesus e disse: 보라, 세상 죄를 지워하는 하나님의 어린 양. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 자, 이제 예수님은 영원계에서 일하시고 우리는 시간계에서 일하는데 Jesus Cristo trabalha no mundo eterno e nós no mundo cronológico. 그래서 예수님은 우리의 모든 죄를 지시고 Jesus Cristo tomou para si todos os nossos 여기 pecados, 있는 제단에 피를 뿌리며 하늘나라 제단에 피를 뿌림으로 말미암아 mas por ter aspergido seu sangue não no tabernáculo terreno, mas sim no tabernáculo eterno, 여러분 우리 죄가 영원히 씻어진 것입니다. o nosso pecado foi lavado para sempre. 아멘 되십니까? Amém, pessoal? 아멘. Amém? 그 예수님이 우리 죄를 사하러 왔었는데 Jesus Cristo veio remir os nossos pecados. 만일에 여러분 우리가 죄인이라고 한다면 Se nós até hoje nos mantemos como pecadores, 예수님은 우리의 죄를 못 사했다는 이야기가 isso quer dizer que Jesus Cristo falhou na sua missão de remir os nossos pecados. 말이 안 됩니다. Isso não faz sentido. 예수님은 정확하게 우리 모든 죄 넘겨받아서 Jesus Cristo perfeitamente tomou para si todos os nossos pecados 십자가에 못 박혀 죽으시면서 e pela sua morte em cruz, 마지막에 다 이루었다 하시고 운명하셨습니다. por último, ele disse: está consumado. 뭘 다 이루었습니까? O que está consumado? 예수 이 땅에 가져온 사명을 다 이루었다. Ele realizou toda a sua obra que tinha que realizar nessa terra. Ou seja, a nossa remissão dos pecados está consumado. Nós não necessitamos fazer algo para a remissão dos pecados. Devemos apenas crer que Jesus Cristo lavou nossos pecados. Amém? O pecado não somos nós que lavamos. Não importa o que vocês façam, não poderão lavar um pingo sequer de seus pecados. Os pecados não são lavados pelo nosso esforço, nosso sacrifício, nosso mérito. Já que morreu um ser no meu lugar, pela graça recebemos a salvação. Só que hoje muitas pessoas frequentam igrejas, dizem crer em Jesus, mas dizem que são pecadores. Isso é menosprezar a Jesus. Pessoal, se eu sou pecador, quer dizer que Jesus Cristo, que veio remir os meus pecados, falhou na sua missão. Não há nada maior do que isso para ser contra Jesus. Pessoal, nós não somos pecadores. Não importa o pecado que cometeram. Não pelo que fizemos ou deixamos de fazer. Mas no momento que Jesus morreu na cruz, todo o salário do pecado foi pago. E todos os nossos pecados foram lavados. Nós temos que crer nisso. Meus pecados foram lavados. Aquele que crê em Jesus representam essas pessoas. Não recebemos a salvação por fazer algo. Mas já que o Senhor Jesus Cristo remiu meus pecados na cruz, não sou um pecador. Jesus Cristo foi castigado pelo meu pecado. Ele pagou o salário do pecado. O pecado
não é lavado pelo nosso esforço. O pecado é lavado por Jesus. 십자가에 못 박히셨을 Quando ele foi morto na cruz, 여러분의 모든 죄를 todos os seus pecados, 영원히 para sempre, 완벽하게 perfeitamente, foram lavados 피를 흘리시면서 com o seu sangue. 로마 4장 25절에 Em Romanos 4:25, 그래서 우리의 범죄함을 위하여 내어줌이 되고 diz que Jesus foi entregue pelas nossas transgressões 의롭다 하심을 위하여 다시 살아나셨다. e ressuscitou para nossa justificação. Amém? 예수 우리 보고 의롭다고 했습니다. Jesus diz que nós somos justos. 로마 3장 23절 모든 사람이 죄를 보면 하나님의 영광 이르지 못하더니 Em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. 또 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님의 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 됐다. Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 하나님 뭐라고 했어요? Pessoal, quão maravilhoso é isso? O que Deus diz? Você é justo. Você é justo, você é justo. Irmã, você é justa, você é justo. 하나님이 재판장이신데 Deus é o juiz. 하나님이 재판장이 의롭다 뭐 이런 거죠. E se Deus, sendo o juiz, diz que eu sou justo, sou justo. Amém? 의로? Amém. Somos justos. 하나님이 거룩하다면 거룩한 겁니다. Se Deus diz que somos santos, somos santos. 저다 하나님 말 그대로 믿으면 돼요. Não precisa questionar a palavra de Deus, é só crer. 이런 말은 성경에 무지무지하게 많아요. Tem muitas palavras sobre isso na Bíblia. 어제 이제 고린도전서 6장 10절 봅시다. Vamos procurar em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. 6장 10절에 보면은 Se vermos em 1 Coríntios 6, 거짓이나 10, 탐남하는 자나 술 취한 자나 후욕하는 자나 토색하는 자들은 하나님 나라를 유업으로 받지 못한다. nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores lhe darão o reino de Deus. O que diz no versículo 11? 이와 같은 사람이 있었다. Tais fostes alguns de vós, 주 예수 그리스도 이름과 하나님의 성령 안에서 mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, 내가 거룩한가 어렵다 하심을 mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 지었다. Você pecou, 그런데 but 가만 영어 그렇지만 mas, no inglês eles falam but, né? Mas foi lavado. 지었다. Você pecou, 그러나 mas 의롭다. você é justo. 죄를 지었다. Você pecou, 그러나 너는 거룩하다. mas você é santo. 그러니까 É assim. 확실하죠. É exato, não é? 자, 여러분 우리가 죄인이 맞습니까? 의인이 맞습니까? É certo dizermos que somos pecadores ou justos? 어떤 사람은 우리 보고 그럽니다. Tem pessoas que falam assim para nós. 지었다, 죄 막 지도 된다. Ah, eles falam que não tem pecado, então pode pecar à vontade. 막 짓는다고 뭐. Ah, pode pecar à vontade. 그 사랑을 받은 Pessoal, quem recebe o amor de Jesus 죄에서 멀어질 수밖에. se afasta do pecado. 그래서 여러분 죄는 우리가 뭘 해 씻어지는 게 O 아니에요. pecado não é lavado por algo que nós façamos. 죄를 씻는 방법은 예수의 피밖에 다른 게 없습니다. Lavar os pecados só é possível pelo sangue de Jesus. 나의 죄를 씻기는 예수의 피밖에 없습니다. Quem lavará os meus pecados? Somente o sangue de Jesus. 이제 우린 뭘 해야 합니까? O que devemos fazer? 아무것도 하지 마요. Não façam nada. 죄는 우리가 사는 게 아니에요. O pecado não é lavado por nós. 예수님이 사. Jesus lavou o pecado. 예수님이 우리 죄를 영원히 눈과 같이 씻었습니다. Jesus Cristo lavou nossos pecados mais branco do que a neve, para sempre. 모든 죄를 영원히 처벌 십자에서 고난을 당했습니다. Jesus Cristo pagou por todo o castigo para pagar o salário do nosso pecado. 우리의 허물이 나며 Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. 그가 징계를 받아 우리가 평안을 누리고 O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, 그가 채찍에 맞아 우리가 나음을 입었습니다. e pelas suas pisaduras fomos sarados. 예수님 감사합니다. Senhor Jesus, te agradecemos. 우리 죄를 완벽하게 씻으셨습니다. O Senhor lavou perfeitamente os nossos pecados. 여러분 모두는 죄인이 아닙니다. Pessoal, todos vocês não são pecadores. 딴 얘기 아니고 Eu não estou dizendo que vocês não pecaram, 십자가에서 이제 눈처럼 희게 씻었습니다. mas seus pecados foram lavados como a neve na cruz. São limpos. Creiam nisso. 믿기 싫은 사람 손 들어보세요. Quem não quer acreditar, levante o braço. 죄인이야, 나 죄인이야. Não, eu sou pecador, eu sou pecador. 없지요. Não tem ninguém, né? 그러면 주님이 섭섭해하십니다. Isso magoa Jesus. 우리는 우리 죄를 사신 주님께 감사하고 Nós devemos agradecer ao Senhor que lavou nossos pecados
e louvá-lo. Vamos orar. 하나님 아버지 앞에 감사드립니다. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. 말만 저주를 받고 멸망할 우리를 Nós que deveríamos receber a morte e a destruição por causa do pecado, o Senhor nos remiu, deixou mais alvos do que a neve, por isso te agradecemos. 놀라운 이야기를 할 수 있습니다. Muito obrigado por poder passar essa mensagem maravilhosa. 안타깝게 오늘 천만사 예수를 믿으면서 죄를 붙지 못하고 있습니다. Muitas pessoas hoje não acreditam que Jesus Cristo lavou seus pecados. 죽은 것도 믿고 하면서도 Creem na morte de Jesus, porém, 죄를 사한 걸 믿지만 늘 죄인이라고 하는 분들이 많습니다. não acreditam que Jesus remiu seus pecados, por isso dizem ser pecadores. 믿게 해주시고 Por favor, Senhor, permita fé neles, 도움이 전에 그들 정말 죄 사함을 기쁘게 살게 해주시고 que por meio da remissão dos pecados possam viver uma vida feliz. 하나 존 아타밀 대통령은 Ex-presidente John Altamisse, 겸손하게 주의 말씀을 믿었습니다. de uma forma muito humilde, acreditou na sua palavra. 그리고 내 죄가 사해졌다고 기뻐. Ele se alegrou dizendo que seus pecados haviam sido lavados. 그리고 4시간이 지난 뒤 E depois de 4 horas, 주님의 품으로 가시. ele foi para os braços do Senhor. 하나님 우리를 위하여 십자가에 죽으신 주님 감사합니다. Senhor, agradecemos porque o Senhor Jesus morreu na cruz por nós e lavou todos os nossos pecados. 은혜가 한국의 모든 예수 믿는 사람 마음에 임하게 해주시고 Que essa graça possa penetrar no coração de todas as pessoas. 죄인이 아니라 예수 피로 깨끗게 되었다는 걸 믿게 해주옵소서. Que todos possam crer que não são pecadores, mas que pelo sangue de Jesus foram 이 lavados. 소식 온 세상에 전하는 Senhor, nós estamos transmitindo isso por todo o mundo. 한 사람도 빠지면 제삼 받고 하늘나라 갈 수 있도록 도와주옵소서. Senhor, ajude para que ninguém fique de fora, mas todos possam ir para o reino de Deus. 오늘 이 귀한 예수님의 피를 이야기할 수 감사합니다. Muito obrigado por hoje também poder falar do seu precioso sangue. 예수님 이름으로 Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 감사합니다. Obrigado. Esteja onde a graça é mais abundante. O Seminário Bíblico com o pastor Oksu Park será nos dias 1, 3 e 5 de junho, às 11 horas da manhã, exatamente aqui, na Rede Brasil. Para aconselhamento espiritual, visite-nos missãoboanoticia.org.br ou ligue para 11 2256 0914 para mais informações. Os livros de desenvolvimento pessoal e espiritual do pastor Oksu Park estão disponíveis pela editora Novo Século no site gruponovoseculo.com.br ou pela amazon.com.br.